O projeto de História Regional, realizado no município de Peruíbe, no dia 2 de junho de 2019, com o professor, pesquisador, escritor e autor do livro Peruíbe Documental, Henrique Natividade. Tudo bom, professor? Tudo bem. Nós podemos começar essa entrevista sobre o senhor contando um pouquinho sobre a sua formação, a sua trajetória e o que levou o senhor a fazer essa pesquisa documental sobre a história de Peruíbe. Bom, eu sou formado em Geografia, né, pela Universidade Católica de São Paulo. Fiz especialização em Geomorfologia Fluvial, mas a minha área sempre, durante uns 12 anos, foi cartografia. Não é? Isso até 1985, quando eu trabalhei em Plaza, empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo, durante 12 anos. E aí, em 85, dei uma virada na minha vida e larguei tudo, pedi demissão e vim para Peruíbe com o objetivo de montar uma pousada. E aqui estou até hoje aqui. E aí em 2000, no ano de 2000, acabei indo trabalhar na prefeitura, no departamento de meio ambiente, onde eu tive contato com a parte, vamos dizer, fiz muitas entradas aqui na Jureia, não é? Morros, picadas, entrar na trilha e conhecendo o povo caiçara, não é? O chamado povo caiçara. E aí eu fui convidado a trabalhar num livro da Alice Branco Verfort, que é de Itanhaém, e um livro de resgate da cultura caiçara. Então, através desse livro, não é, eu fiz Peruíbe, Iguape, Cananéia, fizemos levantamento durante um ano e produzimos um livro muito bom. E então eu fui, vamos dizer, me interessando pela história dessa população praiana, não é? Da história dela. E aí eu comecei a ver que não havia documentação nenhuma. Simplesmente é muito esparsa ou mínima, vamos dizer assim, para não dizer inexistente. Documentação oficial nas prefeituras você não encontra nada. Muito pouca coisa. Poucas pessoas se debruçaram sobre a história, né, vamos dizer, com um mínimo de fundamento. Não o de ouvir dizer. Existem muitas publicações daquela de conversar com caiçaras antigos e tal, vamos dizer, uma transmissão mais oral, válida, perfeitamente válido, né? Preservar essa oralidade da história, não é? Mas, do ponto de vista, vamos dizer, mais documental, não havia nada. Eu, então, me interessei por esse tema e comecei a tentar resgatar pela internet, não é? O que eu havia de documentação. E aí me propus a fazer um livro chamado Peruíbe Documental, que não é um livro de história, não conta a história de Peruíbe, não tem essa pretensão e não é a minha área. Essa é a área do historiador. Mas eu consegui levantar, durante 3 anos, fiz uma pesquisa bastante extensa do que havia de publicado, principalmente a partir de, vamos dizer, já do meados do século XIX para o XX, documentação jornalística, não é? Notícias de Peruíbe, mas aí era Itanhaém, sempre foi Itanhaém, não é? Mas Peruíbe tinha sua vida, vamos dizer, quase que autônoma, uma vila,
chegava a ser até do mesmo tamanho em população, do mesmo tamanho de Itanhaém, da vila de Itanhaém. Então, tudo que se referia a Peruíbe como bairro, distrito, bairro de Itanhaém, que era um bairro de Itanhaém. E então o livro acabou, eu fui até do ano 2000, né? E fiz a edição dele a fundo perdido, não é, para distribuir em escolas, na Secretaria da Educação, para algumas pessoas, não é, que estão interessadas no tema. E me sinto realizado, porque é uma contribuição. Eu acho que todo mundo tem que contribuir. Eu não sou natural daqui, sou paulistano, mas me considero peruibense já depois de tantos anos, né, morando aqui. Então eu acho que a gente tem que de alguma forma contribuir com a cidade. E esse foi a minha contribuição, né? E espero que ajudem e que outras pessoas se interessem também, se motivem a resgatar, né? Porque tem ainda material aí que a gente não conseguiu levantar, né? E é isso. Ok. E você pode falar um pouquinho sobre a origem de Peruíbe, os documentos que você conseguiu encontrar, as informações que você tem sobre a origem de Peruíbe e também a fundação de Itanhaém? Qual é a relação que Peruíbe e Itanhaém têm num período colonial, digamos assim? A Peruíbe, obviamente, prende-se de forma umbilical a Itanhaém. É Itanhaém, né? Sempre foi, até 1959, sempre esteve ligada a Itanhaém. Bom, vamos dizer, a história de Peruíbe, que nesse ponto até é anterior a Itanhaém, né, começa com Peru Correia, né, que teria vindo na expedição de Martim Afonso, e aqui ele conseguiu terras. Justamente a terra que ele conseguiu havia pertencido ao bacharel Cosme Fernandes, supostamente o nome Cosme Fernandes, bacharel de Cananéia, que possuía uma terra que ia do rio de Itanhaém até mais ou menos o Guaraú. E ele era um caçador, preador de índios, mas acabou sendo convertido, né? Convertido não, ele já era cristão, mas ele acabou abandonando a vida de preador e escravizador de índios, que ele fazia esse comércio de índios aqui no Guaraú, aqui na prainha, em frente às ilhas aqui, a Ilha do Bom Abrigo. E um conhecedor, um língua da terra, um conhecedor profundo do índio, não é? E ele vai, então, ele passa como irmão, não é, dos jesuítas, não é? E ele passa então a fazer o trabalho do missionário durante um bom tempo e acaba até morrendo, né, nessa empreita, acaba sendo morto pelos índios, não é? Mas então essa terra, vamos dizer, essa área que nós estamos, pertenceu a ele, é onde começa o primeiro registro. Depois vem Itanhaém. Itanhaém é fundada provavelmente em 1561, segundo alguns autores, não é? 1561 fundada a vila, embora Martim Afonso tenha dito que tenha sido fundador, não é? Tenha fundado, mas efetivamente o que se sabe é que só em 1561, né, que Itanhaém é fundada.
com os predicados de vila, com pelourinho, com câmara, etc. Né? Não que não houvesse moradores na região. Mas aqui em Peruíbe nós não sabemos nada, com exceção, vamos dizer, a parte hoje onde iniciou-se no século XIX, perdão, final do XIX, XX, aquela vilinha ali no centro, né? Na realidade, o que havia de população em Peruíbe era na área das ruínas, onde estão as ruínas chamadas do Abarebebê. Esse é o nome conhecido popular, ruínas do Abarebebê, do padre Leonardo Nunes. Em volta dessa igreja, não é? Ou na área desta igreja, havia um aldeamento indígena. Não é? Bastante confusa essa história, não é muito bem documentado essa história. O que se sabe, o pouco que se sabe é através da documentação franciscana, aí não jesuíta, em que é dito que essa aldeia nunca foi jesuítica. Né? Ela foi durante um bom tempo uma aldeia, não é, com administração pública do governo, não é, de El Rei e seus mandatários. Só a partir de 1600 eu não me recordo direito a data, mas por volta de 1650 e poucos, segunda metade do século XVII, 1600 e pouco, quando os franciscanos tomam, com a saída dos jesuítas, a expulsão dos jesuítas, não é? Entram os franciscanos, aí eles realmente assumem a aldeia, que ficam durante um pouco tempo. Não chegou a uma década. Aí o pessoal, vamos dizer, os laicos, leigos, não é? Os civis, no ponto de vista público, retomaram essa aldeia para fazer administração, porque eles escravizavam os índios na realidade. E os padres estavam atrapalhando. Não é? Então eles conseguem fazer uma manobra e retiram novamente dos franciscanos a administração dessa aldeia. Bom, mas é nesse período que, com a chegada dos franciscanos, que tanto o convento de Itanhaém é erguido, como é erguida a igreja onde são hoje as ruínas do Abarebebê, chamadas do Abarebebê. Seguramente, não é, as ruínas que estão aí não são do período do padre Leonardo Nunes, com certeza não são posteriores. Porém, nada impede que tenha havido uma ermida, uma pequena ermida, nesse mesmo local, que quando foi construída a igreja, que hoje nós vemos lá as ruínas, ela foi incorporada. Uhum. Né? Provavelmente o altar-mor era uma pequena ermida e que aproveitaram, não é? E já a construção existente. Esse é o que sugere os estudos arqueológicos da USP, que sugerem que isso tenha ocorrido. De toda maneira, não se pode afirmar com segurança absoluta, 100%, não é, que ela não possa ser anterior, um tanto anterior, não é, vamos dizer, esse período, não é? Mas tudo indica que não. Bom, a partir daí, Peruíbe
só é encontrada na história, ou é só referenciada na história, vamos dizer, documental, como uma área, uma região onde se produtora de madeira para a construção naval, porque a área possuía muitas árvores de porte e de lei, excelentes para a produção de embarcações. E só. E uma população pequena, basicamente extrativista e pescadora. Cita-se que esses habitantes aqui, que eram, na verdade, índios ou descendentes de índios, né, eram exímios pescadores. Esse é o que encontramos por volta do início do século XIX, 1800 e qualquer coisa. Aí continuamos sem referências, né, até onde começam os jornais, né, onde começa a encontrar notícias de jornal referentes a Itanhaém, mas falando de Peruíbe. E aí foi a partir desse material, né, que realmente a gente começa a construir uma linha, né, do tempo. Acontecimentos, não é, que foram registrados em jornal, e inicialmente as únicas notícias eram, vamos dizer, a nomeação de professores ou professoras para as primeiras cadeiras de letras, né? Então, conseguimos recuperar, não é, o nome talvez de uma das primeiras professoras da criação. Aliás, tem vamos dizer, a lei não, a instauração pelo governo da primeira cadeira, que havia uma cadeira do sexo feminino e do masculino, né? Então, e com o nome dessas pessoas. Durante muito tempo a gente vai vendo nos jornais tanto a transferência como a chegada desses professores, uma classe mínima, né? Mínima de alunos, mas é muito antigo. É muito antigo a primeira escola em Peruíbe, né? Estamos falando de Peruíbe, no bairro dos Prados. Era ali que realmente Peruíbe funcionava, ali, não aqui, na beira do rio aqui, não é? Era lá. A escola era lá, quer dizer que, ou seja, mostra que ainda a vida do bairro era lá, né? Por se a escola estava lá, por algum motivo, não é, devia de ter vamos dizer, uma movimentação social muito maior ali, maior número de casas, coisas do gênero. E não aqui, onde depois tornou-se o centro de Peruíbe, não é? Então, e aí a região vai começando a tomar impulso já no começo do século XIX, com a chegada da estrada de ferro. E a estrada de ferro trouxe, vamos dizer, não só um transporte para essas pessoas que tinham que ainda se utilizavam, nessa época, do chamado Caminho Geral da Marinha, não é? Caminho Geral da Marinha, que era o caminho de El Rei, e que antes era um peabiru parte do sistema viário, não é? Do indígena regional, não é? Que o caminho geral, o caminho de El Rei, que vem desde Praia Grande, né? Passando por Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, e vai embora, atravessa e vai a Iguape, e provavelmente ia até a Cananéia.
Esse era um caminho do indígena. Era um caminho indígena. Então, fazia parte do sistema de caminhos indígenas, assim como o Peabiru. Mesmo porque era possível sair de Santos, não é, São Vicente, atravessando Praia Grande, pegando este caminho, né, indo até Iguape e Canané, e dali subir o Vale do Ribeira, via Piaí, por exemplo, e demandar o Peabiru que ia em direção ao Pacífico, ao Peru. Então eu entendo que esse caminho, não é, que fez a história de todos esses municípios aqui dessa região sul do litoral, não é? Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, está interconectado por este caminho. Então, com a chegada da ferrovia, esse caminho cai, vamos dizer, em desuso, digamos assim. Passa a se utilizar o trem, porque junto com o trem vem o telégrafo também. O telégrafo se utiliza desse caminho para ser, quando ele foi colocado em 1800 e eu não me recordo a data, acho que 1856 ou 46, eu não me recordo, onde foi implantado o telégrafo. Então, toda essa região ainda estava, vamos dizer, entregue a uma população muito esparsa, muito desassistida, uma população que se resumia a uma vilinha de Itanhaém, um aglomerado aqui em Peruíbe, depois Iguape já sim uma cidade já mais, vamos dizer, desenvolvida, tinha um porto, tinha uma atividade econômica que, embora já estivesse decadente, mas tinha sido muito grande. Mas a população aqui estava entregue ao abandono, realmente ao abandono, à doença, completamente desassistida, toda essa região praiana. E chega a banana. Em que ano que a banana chega? Olha, ela vem... o que a gente pode dizer é que por volta da década de 40, por aí, 40, 50, a banana estava muito forte, como produto de exportação para a Argentina, principalmente. Se utilizando da estrada de ferro, e a estrada de ferro ela só pode ter ocorrido depois da estrada de ferro. Ok. E com a implantação dos chamados decavilles, né, que eram os pequenos ramais que interligavam a ferrovia, todos os bananais, haviam pequenas estradinhas de ferro com mínimo locomotivas que entravam nos bananais e traziam a banana até a beira da ferrovia, onde o trem parava, carregava essas bananas, não é? Então tem uma extensa rede de chamados decavilles. Ainda hoje é possível ver uns restos desse tramo ferroviário, não é? Então, mas ainda toda a região Peruíbe ainda estava muito abandonada, digamos assim, junto com Itanhaém. Peruíbe era Itanhaém ainda. A coisa só vai realmente tomar um impulso no início da década de 60, com a implantação da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. E um pouco antes, todo o processo de loteamento dessa área, não é? Em que, vamos dizer, os loteadores só estavam esperando a rodovia, porque todo o loteamento precisava de que alguém viesse de carro, não de trem. O carro começava a ser introduzido no Brasil
vamos dizer, em quantidade expressiva, não é? Em produção nacional, foi aí que começou a indústria nacional, realmente, final da década de 50, início da 60, a gente o carro começa a se tornar mais popular, e o paulistano começa a descer para o litoral. Começa a descer, começa a comprar os seus lotes, e quer vir, então ele precisa construir, e para construir ele precisa de material e mão de obra para construir a casa. Então, é nesse período que as cidades começam a florescer. Itanhaém, né, justamente essa época, Peruíbe se emancipa de Itanhaém, em 59, esse é o período, 59. 1960, Peruíbe começa a ter uma vida autônoma, não é? Com sua Câmara, o seu prefeito, e começa a ordenar essa ocupação urbana, fazendo a legislação urbana, né? E então é o carro, é o veranista que vem incentivar o comércio em Peruíbe, né? Assim, quando eu falo Peruíbe, essencialmente é a mesma história em todas as outras cidades do litoral aqui, né? até Santos, inclusive Praia Grande, né? Então, quem vai levantar a cidade é o comércio de material de construção. Obviamente também é preciso ter o posto de gasolina para abastecer os automóveis, e vem as oficinas para consertar os automóveis, as borracharias, enfim, o mercadinho começa a tomar um pulso, enfim, toda a atividade em volta desse não é turista, não é? São os veranistas, não é? Que possuem casa, e que possuem casa no litoral e vem só nas férias. E então Peruíbe começa a ter um grande impulso urbano, não é? Começa a se asfaltar as ruas, né? Calçar, corrigir os córregos, enfim, começa a ter vamos dizer, começa a melhorar o comércio. O comércio começa a, vamos dizer, ficar um pouquinho mais sofisticado, começa a ter uma vida um pouco mais autônoma, independente do veranista. Essa é a história. Isso vai crescendo. Então vem a década de 70, onde Peruíbe sofreu um baque, porque houve a crise, ou a chamada crise da encefalite, através do mosquito, em que a encefalite causou muitas vítimas, e o veranista se ausentou por uns 2 verões e causou um grande problema aqui, isso por volta de 1971, 72. Não se falava em dengue, nem em chikungunya, mas a encefalite foi um problema sério. Mas foi superado. E justamente essa encefalite, essa crise, que vai fazer com que a prefeitura consiga do governo do estado a retificação do Rio Preto para acabar com as lagoas que haviam ali onde hoje é o parque turístico, não é? O Lamário, não é? O Aquário, aquela região toda era o curso do Rio Preto, que ele se desviava ali. E se espalhava. E ele, dependendo da maré, ele enchia de lagoas, depois descia, ficava aquela lagoa, mesmo com as chuvas, enchia de água e ficava aquela água parada. E supostamente era ali o foco dos mosquitos, não é? E então Peruíbe toma um impulso. Mesma coisa o enrocamento do Rio Preto, como o enrocamento do Rio Guaraú. Ocorreu a mesma coisa ali. Foram obras
na mesma época. Aí vem o impulso, o portinho, o mercadinho de peixe. Então, vamos dizer, a cidade começa aí a ganhar um ares mais ou menos do que viria a ser no futuro, não é? Aí vem a década de 80 e 90, com 90 vem a reurbanização da orla, não é? Década de 90. E então, aí Peruíbe vai começando a crescer, já não mais ocupar os terrenos todos da orla, da praia, foram todos vendidos, né? E se adentrou para o interior em direção à serra. E hoje a gente vê a cidade, está lá por volta dos seus, não sabemos direito a população aqui, mas a população aqui, eu acredito que deva estar por volta de 80 mil habitantes, né? Embora seja menor que Itanhaém, não é bem menor, eu não sei a população de Itanhaém, deve estar uns 100, 110 mil, né? Mas já se tornou então uma cidade de um porte bastante razoável, não é? E contando hoje com todos os serviços mínimos, não é? Que uma cidade do porte dela pode ter. Essa é mais ou menos um panorama geral da história, se é que podemos dizer isso, né? História de Peruíbe. Como que aconteceu essa mudança de eixo? Se a vila estava próxima às ruínas de São João Batista, do Abaré-Bebê, hoje a gente tem o centro para cá, mais próximo da rodoviária. Como que aconteceu, de repente, da população vir mais para esse lado próximo ao rio? Olha, não é nada muito claro nesse aspecto, mas seguramente foi o próprio esvaziamento da região, daquela região, não é? Uma vez que a igreja já no final do século XVII, aliás, XVIII, já estava abandonada, passou o século XIX abandonada, não é? Por algum motivo surgiu, em vez de sair lá, saiu uma igrejinha lá de São João Batista. Não sabemos que tempo foi isso que ocorreu, mas seguramente lá por volta de 1910, por aí, onde a gente tem algumas fotos, há uma igreja, não é? Ali onde está a igreja matriz hoje, uma pequena igreja, e que dedicada a São João Batista, e que era o local onde se faziam as procissões, né? A festa do Divino, não é? Que é muito importante naquela época, né? A festa do Divino. Então o pessoal começou a ir para lá, não é? Ali a religiosidade do povo é que mudou, eu acredito. E além da proximidade do rio, não é? Além da proximidade do rio. Agora, a dificuldade maior sempre foi a água. A água sempre foi um elemento vamos dizer, de dificuldade dessa população. Então, aqui, pela proximidade da Serra do Itatins, haveria mais condição de se captar água da serra do que naquela região ali, à medida em que a população foi aumentando. Então, e de fato, esse pode ser um motivo desse deslocamento. O outro é que a estação, embora lá tivesse uma estação também, existe uma estação, e havia uma estação, a parada ali. Hoje tem uma aldeia indígena instalada ali, né? Exatamente. Onde ainda dá para ver a antiga estação lá dentro. Só, pelo menos a plataforma existe ali, não é? Então era uma parada. Era uma parada. Não constituía, provavelmente, pela Estrada de Ferro Sorocabana, não constituía uma estação, mas uma parada, né? Ao passo que em Peruíbe havia uma parada.
Então, ou seja, já havia um telegrafista, não é? Havia um receptor de correios, isso que constituía uma estação, guarda-trens e tal, isso que constituía uma estação. E uma parada não, uma parada é uma parada. Então, eu acredito que então outro elemento que fez com que a população se concentrasse foi justamente a estação da Estrada de Ferro. Né? É isso que me parece. E o início da atividade pesqueira. A atividade pesqueira, quando o caiçara, vamos dizer, se vai se aventurar no mar, né, em termos mercantis, não é? Começa realmente a pegar peixe, pescar o seu peixe, mas não só para consumo, mas para venda, então ele tinha que estar próximo à estação, não é? Para embarcar rápido esse pescado que ia para Santos. Então esse é outro motivo que... Além da proximidade com a estação, proximidade com o rio. Com o rio. Então eles conseguiam abastecer a locomotiva com o peixe, com o pescado o mais rápido possível. Sem dúvida. A gente vê pelas fotos antigas, as mais antigas que existem, não é? Que a gente consegue obter, não é? A gente vê ali algumas casas, é uma coisa muito rarefeita. Tinha igreja e uma populaçãozinha, umas casinhas em volta, esparsas, mas era tudo em torno da igreja e da estação. Esse que foi o início realmente da urbanização, começar realmente por ali, naquela região. Entendi. E antes da gente finalizar, você poderia contar um pouco mais sobre a linha do telégrafo, a instalação do telégrafo e a linha do telégrafo? O telégrafo foi, a seu tempo, talvez a maior obra de telecomunicações, de comunicações do mundo na época, não é? De 1850 e poucos, não é? Quando Dom Pedro resolve que o Brasil precisava ser interconectado, não é? Melhorar as comunicações que ainda eram feitas de forma muito precária. Bom, então assim, o telégrafo teve uma importância, vamos dizer, cabal, importantíssima, foi muito importante, porque além da sua função, naturalmente, de ligar, de comunicar esses locais todos ao longo do litoral, ele permitiu que essa população, vamos dizer, se empregasse no telégrafo, não é? Fazendo a sua manutenção. Então essa população totalmente desassistida, não tinha emprego, não tinha, vamos dizer, viviam completamente, vamos dizer, perdidas na beira da praia ou na região mais de mata, sem poder se empregar, sem poder obter outros meios de sobrevivência que não fosse a caça, a pesca e a pequena agricultura. Então, tornou possível que esse elemento, esse praiano, obtivesse dinheiro, não é? Obtivesse um certo apoio, não é? E então foi um elemento de fixação dessa população. Não é? Além, é evidente que, porque não era só o telégrafo, também havia o caminho geral da Marinha, que também permitia que alguns caiçaras ou se empregassem nos serviços de transporte, né, no transporte entre as margens dos rios, não é? Isso no caso do Rio Preto, o Rio Itanhaém, o Rio Guaraú, não é? O Rio Verde, não, Rio Verde não, ali em Iguape, não é? Na Barra de Capara ali, enfim, haviam esses serviços com pessoas contratadas para o transporte de mercadorias e pessoas. Então esse conjunto do telégrafo e o caminho foram muito importantes nesse ponto,
não é, de fixação, né, do homem à Terra. E então cumpriu um papel que foi relevante, extremamente relevante, até 1914, quando, vamos dizer, embora o telégrafo ainda continuasse existindo, não é, mas a estrada de ferro, vamos dizer, vai introduzir um outro elemento de fixação, né, mais importante ainda, não é? Pelo menos nesse trecho aqui do litoral, não é? Nesse trecho compreendido entre Praia Grande e Peruíbe, não é? Depois a estrada ruma lá para cima, em direção a Juquiá, o Alto Ribeira. Então, o telégrafo, o caminho geral da Marinha, né, e as pessoas que se empregaram nesses sistemas, né, foi, vamos dizer, não vou dizer a tábua de salvação, mas foi o elemento aglutinante dessa população, né, que pôde então fixar-se e, vamos dizer, vamos fazer um pequeno corte? Ok. Pode ser? Pode ser. Rapidinho? Uhum. Para a gente tomar um café, mas você não botou... Ok, professor, a gente pode então encerrar? O senhor gostaria de fazer alguma consideração, algumas considerações finais? Eu acho que, primeiro, me reportar ao trabalho que Praia Grande está fazendo, né, no sentido da história regional. Eu acho isso uma coisa muito preciosa para essa juventude, não é? Incentivar, não é, que as pessoas tenham a criança tenha uma relação com a cidade onde ela vive, né, conheça um pouco da sua história, né, identifique-se com a geografia, não é, com a natureza que a cerca, não é? Então esse trabalho eu acho fundamental. E então eu espero que, vamos dizer, o trabalho que eu fiz, né, em recuperando um pouco da história de Peruíbe, né, isso possa ser replicado em outras cidades, né? Dá para se fazer isso, né? Dá para as pessoas se dedicarem a levantar coisas antigas que ainda estão acessíveis, né, e ainda encontrando na internet. Então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que preservem a sua história, não é? Valorizem a história local, não é? Esse que é o mais importante. Ok, muito obrigado. Falou.